Sejam bem-vindos ao 11cast, o seu podcast de publicidade aqui da Agência 11, da Uva Barra. Hoje nós vamos falar sobre a evolução da propaganda e quem está aqui para conversar comigo é o professor Júlio Martins. Seja muito bem-vindo, professor. Eu sou a Nina. Eu sou o Igor Concolato. Obrigado, Júlio. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. E agora eu vou pedir para você se apresentar um pouco, falar um pouco sobre você. Tá. Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz. Obrigada a você. Essa iniciativa da Agência 11 e do corpo discente, né? Docente e discente, dialogando, muito legal, incrível, porque gera engajamento, coloca em pauta vários assuntos importantes de forma descontraída, então a gente bate um papo. Eu vi alguns e tenho gostado muito, então achei incrível, parabéns. Obrigada. E antes da gente começar, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, o Instagram, agência.11, também nos propagadores de podcast, no YouTube e no LinkedIn. É isso aí. Se apresenta aí, professor, pode falar pra gente o que você se sentir à vontade. Enfim, vou tentar resumir, porque geralmente eu falo demais, né? Então, assim, eu escolhi publicidade depois de uma experiência infeliz com matemática na UF. Aí no primeiro dia de aula eu já vi que eu tinha feito a escolha errada. Aí me preparei, esperei ter outro exame, né, que não era como hoje em dia, era vestibular, então tinha que esperar mais um ano. E aí no segundo período, aí eu passei, foi um ano complicado, porque era bem disputado, né? Estava mais disputado que medicina, mas assim, a minha vontade era tão grande que eu me preparei bem, consegui. No segundo período eu já tinha conseguido descolar um estágio numa agência de propaganda, trabalhando com o que eu queria, que era redação publicitária, né? Estava estagiando como redator. E assim, foi o contrário de matemática, né? Porque no primeiro dia de aula de publicidade, aí eu tive certeza que era aquilo mesmo. Gente, como é que eu pude errar tão feio, né? Mas tem alguns erros que vêm para confirmar os acertos, para consolidar. Então, acho que foi o caso. E aí eu fui construindo, assim, aos poucos, uma carreira ali. Assim, coincidiu também de eu entrar na docência, ingressar na docência, um ano depois alguns meses depois de formado. Eu vim para Veiga, no caso fui para o campus Tijuca primeiro, logo em seguida, no semestre seguinte, eu vim para cá. Mas eu fui substituir um professor que estava viajando, foi para o Mato Grosso, ele era publicitário, também na área de redação, de uma agência aqui no Rio, e ele viajou para o Mato Grosso para trabalhar numa campanha eleitoral, era segundo semestre, época de eleições. Sim. E aí eu entrei para substituir, mas acabei ficando. Eu nunca mais vi esse professor. Ele, na verdade, era amigo do meu irmão, que também é publicitário. Meu irmão estava substituindo ele, só que ele não estava conseguindo gerenciar isso. E aí ele falou comigo: você não quer me substituir? Porque ele tinha acabado de abrir uma agência, então a demanda era grande e ele mesmo achou que eu tinha um perfil mais acadêmico que ele. Aí eu fui ficando, aí você acabou ficando. Fiquei até hoje e adoro. Então faz parte da minha vida e da minha história, né? Então tem muita história por aí, né? A docência. Muita história. Verdade. Então, para contextualizar todo mundo, que esse episódio é sobre propaganda, de fato, não tinha como ser diferente contigo. Eu queria saber como que a propaganda ela evoluiu ao longo dos anos, desde os primórdios da primeira fase até aqui, de uma forma resumida, para todo mundo poder entender. Esse é um assunto que me interessa muito. Eu adoro ler, pesquisar, estudar e conversar sobre a história da propaganda, especificamente no Brasil, da propaganda brasileira, né? Sim. Porque ela tem as suas peculiaridades e conseguiu aproveitar, foi fruto de um momento histórico no Brasil muito, muito importante, que mudou a história do Brasil, né? O Brasil até aquele momento era uma colônia de Portugal, uma colônia de exploração. Em 1808, Napoleão Bonaparte ameaçou invadir Portugal e Dom João VI, que era o príncipe regente, ele decidiu transferir a capital do reino de Portugal e Algarves para o Rio de Janeiro. Foi o primeiro caso de uma metrópole transcontinental, em outro continente, ser capital de um reino, né? Sim. No caso na Europa, e aqui a capital passou a ser o Rio de Janeiro. E o Brasil foi elevado ao status de Reino Unido de Portugal e Algarves. Então ele veio com a corte, né, portuguesa, com a família real e toda a corte, trouxe um acervo maravilhoso cultural lá de Portugal para cá, para não ser saqueado, né, em caso houvesse a invasão dos franceses.
E aí para ele conseguir governar, precisou criar alguns instrumentos, né, do reino, e entre eles teve a imprensa régia, que era o órgão oficialmente responsável pelas publicações Foi começando reais. aí, né? E aí começou a publicar o primeiro jornal aqui no Brasil, e um dos primeiros se não o primeiro da América Latina, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Sim. Não era diário, eram 2 vezes por semana, bissemanário. E aí já na primeira edição já tinha anúncio, né? Porque português é bom para comércio, né? É bom de negócio. Sim. E aí eles já vendiam um espaço publicitário, só que não existiam publicitários no Brasil, não existia escola de propaganda. Não existia esse conceito, né? Então tudo começou ali, mas os funcionários ali no jornal, as pessoas que recebiam os pedidos de anúncio, eles mesmos pegavam as informações com o anunciante, que eram pequenos comerciantes, né? E faziam um texto informativo, não tinha a pegada publicitária ainda, porque, como eu falei, não existiam cursos, nem agências de propaganda. Então, eram anúncios mais descritivos mesmo, como os classificados de jornais, né, de hoje em dia que estão fadados talvez a acabar, né? Porque de qualquer forma, sempre foram as informações ali escolhidas para serem espalhadas para certo tipo de público, né? Antes era bem mais limitado. Mas como é que isso daí foi se expandindo ao longo do tempo? Anos 30, 50, 70, até os dias de hoje? Então, começou em 1808 e foram quase 100 anos com poucas novidades, né? De um lento desenvolvimento tecnológico. Sim, hoje em dia é tudo muito mais rápido, né? Exatamente. Então, essa primeira fase levou 100 anos, foi de 1808 a 1900, quando surgiram as primeiras revistas. Quase um século depois, que aí tinha uma outra pegada, já havia cor, né? Não em todas as páginas, mas havia fotos, começou a ter fotos que eram retocadas, fotos em preto e branco que eram retocadas. Então, aqui no Brasil, grandes anunciantes que tinham mais verba, contratavam, por exemplo, pintores, ilustradores, cartazistas, porque já existiam cartazes de pontos de venda, para fazerem anúncios mais sofisticados para as revistas, né? E escritores, poetas e jornalistas também, para fazerem os textos publicitários mais sofisticados também, Era com uma mais pegada formal, né? mais formal do que 100 anos antes. Então, eles, naquele momento, o objetivo era vender, produção e produto. Então, a era do produto e das vendas. Então, o objetivo era vender, não era muito se relacionar com o cliente, nem existia esse termo, cliente, né? Então, os anúncios não se dirigiam muito, quase nunca, ao leitor, ao público-alvo, né? O foco estava no produto. Então, exaltavam as qualidades do produto, então era muito mais texto do que 100 anos antes, porque já tinha uma preocupação de convencer aquele público a experimentar o produto, a comprar, a consumir. E como ninguém conhecia já a forma que a publicidade é hoje, a propaganda é hoje, eles acatavam essa forma de exaltar o produto e tal. Já era uma estratégia que funcionava, né? Porque a concorrência, inclusive, era menor, tinha menos marcas de cada tipo de produto nos segmentos. Então, os redatores estavam começando ali a escola, através dos poetas, uma escola de redatores publicitários que usavam a arte como um fator diferenciador, né? De 100 anos antes, que era o texto só informativo. Então eles faziam inversos mesmo, né? Tinha vários anúncios que eram em quadrinhas, né? Com métrica, rimas. Daí que vem os slogans, que até hoje a gente tem vários deles, né? Principalmente do varejo, com rimas, tipo Tomodoril, a dor sumiu, Melhoral é melhor e não faz mal. Aí tem os mais atuais, né? IP, dúvida por quê, sabão é IP e por aí vai. Então a gente ainda tem influência daquela época, né? Mais de 100 anos atrás, dessa escola de poetas. Depois é que veio a terceira fase, no fim dos anos 40, no pós-guerra, início dos anos 50, que aí começaram os primeiros cursos de propaganda e marketing, e já tinha agências de propaganda na segunda fase, em 1914, embora não tivesse diretores de arte e redatores. Eles foram chegando, né, sendo formados pelo pessoal das grandes montadoras de automóveis e multinacionais que vinham para cá e tinham as suas divisões de comunicação, de marketing. Então, aqueles americanos que vinham para cá e estavam ainda aprendendo a falar em português, eles passavam o ofício para os brasileiros que estavam sendo contratados e acabavam ensinando, né,
as estratégias de marketing, de comunicação. E aqui foi se formando E aí tudo, foi né? se formando essa escola nacional. E nessa terceira fase, que foi dos anos 50 até os anos 90, mais ou menos, quando estava, né, nos anos 90 começou a web, né, assim, no Brasil, principalmente na segunda metade, a tomar corpo. Então aí teve uma mudança radical. Mas nessa terceira fase, dos anos 50 aos anos 90, por causa do pós-guerra, a classe média teve uma ascensão grande, né? Foi também nessa fase que teve o governo do Juscelino Kubitschek, que promoveu deu um grande impulso de industrialização, de integração social, porque construiu Brasília, aí promoveu o êxodo rural, né? A população rural começou a se deslocar para Brasília e outras metrópoles para trabalhar na construção civil, na indústria que cresceu bastante. Então a classe média, o poder aquisitivo cresceram bastante e as marcas foram proliferando. Os veículos de comunicação também. Então surgiu a TV, no Brasil foi o terceiro ou quarto país do mundo a ter televisão. O terceiro a ter televisão comercial no mundo, porque tinha países que tinham TV estatal. Foi o Assis Chateaubriand, o famoso Chateau, né, que já tinha um império aí de veículos de comunicação de jornal e rádios no Brasil todo, espalhados pelo Brasil. E aí ele era um visionário. E aí eu estou vendo aqui as câmeras, tem 3 câmeras. Quando a TV no Brasil foi inaugurada, em setembro de 1950, só tinha 3 câmeras que eles compraram lá dos Estados Unidos, importaram, e tiveram que treinar operadores. E uma delas falhou. Quem estava operando, quem resolveu esse problema, para conseguir fazer a transmissão fluir, foi o Cassiano Gabus Mendes, que era jovem ainda, depois veio a ser um grande dramaturgo, autor de novelas, né? Pai de 2 atores, do Cássio Gabus Mendes e o Tássio Gabus Mendes. E aí ele era operador de câmera, era técnico. Então ali naquela inauguração da TV, tinha gente que está aqui até hoje, como o ator Lima Duarte, está vivo ainda. A Hebe Camargo cantou o hino da TV, que eles criaram lá, ela já morreu há pouco tempo. Sim. Então, grandes comunicadores nasceram ali. Aí ela veio inaugurar uma nova fase, né? Assim como o rádio na fase anterior inaugurou a fase dos meios de comunicação de massa, que podiam falar com pessoas que não eram instruídas, por exemplo, eram analfabetas, porque até então só quem sabia ler e escrever tinha acesso à propaganda e às informações, na época do jornal e da revista. Agora, com a TV, além do texto ser falado, as pessoas não precisarem ser alfabetizadas, elas iam ter o quê? Imagens, né? Audiovisual. Né? E teve aquele medo do cinema ser prejudicado, da TV substituir o cinema e da TV substituir o rádio. De fato, a TV substituiu o rádio como o centro da sala de estar da família, porque o aparelho de rádio era um móvel enorme. Minha avó até contava como é que era. A minha mãe se lembrava, falou que tinha um móvel lá que os botões imitavam teclados de piano. Eu fiquei imaginando, né, na minha cabeça, com os gatilhos que ela soltou. Né? Eu toco piano, então fiquei maravilhado com aquilo. E era enorme. Quando ela falou, meu irmão foi gerente das casas pernambucanas, e o primeiro salário que ele ganhou, ele comprou um rádio lá para casa e além de rádio, era também toca-discos, né? Enorme, né? Enorme. E aí a televisão veio substituir. O rádio teve que se adaptar a isso, né? Exatamente. Passou a ser portátil. E então, isso salvou o rádio, né? Sim. A invenção do transistor salvou o rádio, porque aquela previsão, aquela ameaça de que a TV ia substituí-lo, na verdade não se concretizou, porque ele, com a invenção do transistor, ele passou a ser o primeiro meio de comunicação portátil. Então a televisão tinha que ficar no móvel ali na sala, né? Só quando teve os primeiros celulares com TV, eu até comprei logo um, porque eu achei o máximo isso. Eu sempre fui noveleiro, sempre gostei muito dos meios de comunicação, desde criança. Então, de alguma forma, eu sabia que o meu lugar era na área de comunicação. Eu não sabia se era publicidade, jornalismo, cinema. Eu gosto de todas essas áreas, mas era em propaganda. Então, ali, com a chegada, com essa nova fase do rádio, ele conseguiu se firmar. E quando então, conseguiu sobreviver e continuar se destacando, né, como um meio de comunicação altamente popular, né, que todo mundo tem acesso, porque passou a ser muito mais barato do que aquele móvel enorme, o radinho de pilha, né? E aí depois veio a quarta fase também. A fase digital, exatamente. Essa aí assustou todos os outros meios, né? Com certeza, porque veio a internet, aí e as redes sociais, e os hábitos mudaram.
o comportamento do consumidor mudou radicalmente. Então vocês percebem que da primeira fase para a segunda tem um espaço de 100 anos, quase. Da segunda para a terceira, 50 anos, né? Dos anos 1900 até o fim dos anos 40, até o fim dos anos 40, 50 anos, início dos anos 50. Depois da terceira para a quarta, aí já diminuiu para 40 anos, mais ou menos. E agora, se estreitando, né? Da quarta, que foi mais ou menos na segunda metade dos anos 90... A terceira? A terceira fase dos anos 50 até os meados dos anos 90. Agora a gente está na quarta, que começou em meados dos anos 90. Mas quanta coisa, quanta novidade já teve, meados dos anos 90, início dos anos 2000, né? Que aí os meios digitais começaram a se consolidar e surgiram as redes sociais, né? Primeira foi o Orkut e o Facebook, depois o YouTube, e depois Twitter e por aí vai. Hoje. Então, agora aí vieram os aplicativos também. Então, isso tudo foi revolucionando o comportamento do consumidor. A publicidade teve que se adaptar. Então, é um conjunto, né? Digamos que um tripé. Tecnologia, novas tecnologias, novos veículos, novos meios de comunicação que utilizam essas novas tecnologias e o novo perfil do consumidor, que vai mudando seus hábitos de consumo e mudando seus gostos, a forma de se comunicar, de se informar, de consumir lazer, né? De ouvir música. Você estava falando do Spotify aí, né? Na minha geração não existia Spotify. A gente gravava fita cassete, ouvia no rádio, tinha que ficar esperando tocar a música que não tinha YouTube, né? Que gostava, para fazer uma fita. Aí às vezes pegava o locutor quando falava no meio da música, fazia um merchan, né? Um product placement no meio da música. Isso dava uma raiva. Terrível. Aí voltava a fita. Então eu peguei, né? Assim, a transição de algumas dessas últimas fases, mas nessa penúltima para a última, teve muita novidade. Então foi mudando tudo e a gente tem que acompanhar, né? Com certeza. E isso é legal, é ótimo, porque amplia o leque. E passa a ser também mais inclusivo, porque outras pessoas que não tinham acesso à informação e essas formas de lazer, conforme as tecnologias se consolidam, vão ficando mais baratas, então as pessoas na comunidade puderam ter acesso a tecnologia digital, né? A comunicação através dos celulares, né? A comunicação móvel, que quando começou, eu lembro que meu irmão teve em 95, era parecer o primeiro celular dele, né? Lá na agência de propaganda, parecia aqueles rádios de transmissão do Exército, né? Eram enormes e era praticamente o preço, era muito caro, preço quase que de um carro. Eu não lembro direito, e era horrível também. Aí a tecnologia foi muito rápida. Depois foi evoluindo. E aí o preço vai caindo, né? Sim. E assim, em todas essas fases, essas mudanças de fase, a evolução, o desenvolvimento da propaganda de modo geral, eu acredito que, que nesses 200 anos a propaganda continue tendo o mesmo objetivo, que era 200 anos atrás, claro que de formas diferentes, em meios diferentes. Eu queria saber de você, onde você acha que pode ter sido esse ponto de virada, assim, na passagem de uma fase para outra, onde foi o principal ponto de virada da propaganda para chegar no desenvolvimento que ela tem hoje, assim, para atingir o público-alvo e o consumidor? Então, na verdade, cada fase teve seus pontos de viradas, né, que não podem ser desprezados, que a gente não pode dizer assim, não, esse foi mais importante, esse agora das redes sociais é mais importante do que a chegada do rádio. Não, porque se não tivesse tido o rádio, talvez a gente não tivesse chegado até aqui. Então foi uma escadinha, né? Exatamente, foi um crescendo, né? Então, assim, depois, na época da televisão, a televisão começou sem ter videotape, era tudo ao vivo. Então, essa primeira transmissão lá em setembro de 1950, e que deu problema numa câmera, foi ao vivo. Se caísse ali, né? E não era em rede nacional ainda, era a TV Tupi de São Paulo. Depois que começaram a surgir as retransmissoras, né? Aquelas empresas que operavam com essa tecnologia, nessa plataforma de comunicação televisiva, ainda não era via satélite, né? E nem tinha videotape, elas foram crescendo com outras, em outras cidades, se juntando
aquela empresa que operava, né, naquela região e ampliando e formando uma rede, né? Então, como a Globo tem. Então, a Rede Globo começou como TV Globo. Sim. E aí, no Rio de Janeiro. E aí foi comprando, foi se juntando, se associando a outro e foi se expandindo. Um livro que eu recomendo, depois eu vou falar melhor dele, eu acho que vocês perguntam até, né, pedem para a gente recomendar, mas que eu já posso até adiantar um que eu gosto muito de indicar para os alunos e que acaba contando essa história toda, não só do ponto de vista publicitário, mas principalmente da invenção, da criação, do surgimento dessas novas plataformas de comunicação, né, dos novos meios de comunicação, e a reboque, as novas formas de fazer publicidade, né, propaganda e publicidade, porque a propaganda acontece nos espaços comerciais, no caso da TV, nos intervalos, mas a publicidade pode ser feita dentro do conteúdo, né, a não ser no telejornal, porque ainda não é estranho, seria estranho, mas nos programas de auditório, nas novelas, nos programas de reality shows, filmes, etc., séries, e por aí vai. Então, essas formas de fazer publicidade foram se multiplicando. Então, se teve ponto de virada, talvez foram marcos dentro de cada fase. Então, a primeira fase foi decisiva, porque até então não havia, lá em 1808, um meio de comunicação para poder... Porque para ter propaganda precisa ter o anunciante, uma empresa que tenha algum produto que seja interessante para o público, então tem que ter a empresa anunciante, o público-alvo, o produto, o serviço, né, a marca que vai ser anunciada, aí tem que ter os objetivos desse anunciante, o que ele quer anunciando. Ele vai investir uma verba razoável, porque ele quer atingir alguns objetivos de marketing e de comunicação, né? E para que tudo isso seja possível, o que faltava? Faltava os meios de comunicação de massa. Os canais, exatamente, porque para ter comunicação tem que ter o emissor, o receptor, né, e o canal, né, a mensagem vai fluir como? Pelo canal. Então, quando surgiu o jornal aqui no Brasil, foi o primeiro meio de comunicação, então fechou essa fórmula ali ele foi importante durante 100 anos. Depois chegaram as revistas, que eram mais modernas, mais sofisticadas, tinham uma proposta mais ousada, né? Vão chegando novidades. Isso não matou o jornal. Os meios que continuam, né, que vieram primeiro, que abriram a estrada, eles acabam tendo que se reinventar, que se aprimorar. As o que estratégias aconteceu? Vão mudando, né? Exatamente. O público-alvo também muda, né, de certa forma. Você consegue segmentar mais ou abranger mais, né? E cercar, fazer aquela comunicação 360. Né? A maioria das pessoas não consome só um tipo de informação, um tipo de meio de comunicação. É claro que hoje em dia a geração mais jovem usa essencialmente os meios digitais, principalmente. Mas não se limita a isso, né? Às vezes você está num carro ou está num ambiente de trabalho e ali a pessoa que está comandando, ou às vezes até a secretária, bota uma rádio ali para tocar de fundo. Então você está ouvindo o rádio mesmo sem querer. Ou pega um Uber, o motorista está ali, botou a rádio, você está consumindo. Então a gente vai sendo bombardeado por mensagens em todas as plataformas. A que foi mais, eu acho que, ameaçadora, né? Foi a era digital, para os outros meios de comunicação. Então é um ponto de passagem muito decisivo, talvez mais perigoso que os outros, porque ela colocou em xeque, como as outras iam colocando em xeque também, mas não de forma tão impactante, tão forte. Foi a era digital que obrigou os meios de comunicação tradicionais a fazer, e os anunciantes, as empresas, a fazerem a convergência de mídia, a estarem presentes. Então a Globo teve que ir para as outras plataformas. A última foi qual? O streaming, né? Eu lembro quando em 2000 ela lançou o site da Globo, não existia, o SBT já tinha, o site do SBT era o Sol, SBT Online. Aí a Globo.com veio acho que em 2001, no ano seguinte. Ela não foi pioneira, mas ela se programou melhor, ela estava observando e tal. E hoje em dia evoluiu bastante, né? Muito, né? Sim. E a gente vê que o rádio ainda está aí. O rádio foi um dos meios de comunicação, senão o meio de comunicação tradicional, offline, que fez mais rapidamente essa convergência. Que ele migrou logo e não era difícil, né? Ele entrou também nas plataformas digitais e passaram a existir rádios, emissoras de rádio que estão só
na web, né? As web rádios começaram a ser chamadas assim, né? As emissoras da web. Então ele conseguiu se manter, né, atualizado. Então não significa que a tecnologia vem para anular o que tinha antes. Não, vem ela agregar, agregou. vem somar e modernizar, né? Trazer E uma modelou nova também, né? remodelar. Isso É, mesmo, a palavra é essa. Gente, dentro desse envelope azul aqui, a gente tem uma pergunta do professor para nós, apresentadores, e temos uma pergunta de um aluno para o professor, que a gente vai fazer agora. Vou pegar aqui para ler para vocês. Para o professor Júlio. Essa daqui. Pergunta do aluno. Ou da aluna. Ou da aluna. Pergunta de Laila. Laila que perguntou. Laila de Bardelotto. No contexto da evolução de propagandas, quando é que a publicidade percebeu a existência dos gatilhos mentais e a sua eficácia? Quando exatamente o ano, eu não sei. Eu sei assim lá nos primórdios, né, depois do pós-guerra, quando realmente a propaganda americana, principalmente, porque assim, bem ou mal, a propaganda nazista acabou explorando, né, formas de condicionar grupos de pessoas a reagirem favoravelmente a algo que estava sendo incutido ali, Se né? No caso alienarem um pouco também, né? de ideologia. Alienar da ideologia. A contaminar com aquela ideologia, né? E fazer com que ficassem, se tornassem adeptos, né? Cegos, assim. Quase uma lavagem cerebral, né? Exatamente. Então é um condicionamento, né? E aí eu acho que bem ou mal, a propaganda americana e europeia, né, dos países ocidentais, de outros países ocidentais, mesmo democráticos, mas que estão muito mais avançados ali naquele momento do mercado do que, por exemplo, o Brasil, a explorar essa inovação, a também adotar isso, por exemplo, nas pesquisas de marketing, né, pesquisas com focus groups, né, para ver com aquela sala envidraçada, espelho falso, para ver ali as reações, os comentários, entender melhor os fatores que influenciam as decisões de consumo. Então a pesquisa foi importante. E também, assim, sugestionamentos. A psicologia, ela é a base, né, para a aplicação de situações de condicionamento comportamental. Então, isso já existia desde lá da psicanálise de Freud, usando, por exemplo, a hipnose, formas de condicionar, né, e a psicologia comportamental de buscar realmente estimular e incutir no paciente, no caso ali é uma ciência, induzir um comportamento desejado, até para vencer traumas e curar neuroses. Sim. Então, de uma certa forma, eu não sou um profundo conhecedor desse tema, mas pelo que eu já li, isso acabou, como não havia também uma legislação que proibisse isso, acabou sendo experimentado, explorado, né, pela indústria também, americana, por grandes marcas como a Coca-Cola, por exemplo, usando o cinema, né, os filmes, como forma de incutir essa influência comportamental para conseguir uma reação desejada de impulsionar o consumo, no momento em que a defesa, a atenção do público estava assim, sem resistência, porque estava vendo o quê? Prestando atenção no filme. Então, daí o product placement, que aqui no Brasil a gente chama de merchandising, quando ele é muito sutil, né, inserido ali no conteúdo, inserido uma mensagem publicitária, sem fazer muito alarde, um deslocamento da câmera, uma mudança de cena, por exemplo, está num cenário urbano assim na rua, aí vai cortar para a casa de uma pessoa que está na janela. Ela está olhando na janela e mostra lá do outro lado da janela, da rua, um arranha-céu que tem um letreiro luminoso, já está de noite, né, e piscando, drink Coke, beba Coca-Cola, drink Coke, drink Coke. E aí as pessoas que estão assistindo o filme não estão assim decodificando com tanta consciência, isso é
é uma mensagem publicitária. Não, isso está dentro ali do conteúdo, é uma cena da história, da trama, né? Mesmo que não tenha grande impacto, que não defina nada do conflito ali, mas foi inserido ali de forma natural. Isso influencia. Agora, bem ou mal, a pessoa está vendo, ela está decifrando, ela está não num nível de consciência tão, de atenção tão grande, mas ela está consciente. O que passou a ser proibido foram experimentos de projeções muito rápidas em frames que a pessoa não conseguia perceber, né? E racionalmente, e o cérebro assimilava e reagia com o comportamento esperado, né? De projeções muito rápidas de drink coke ou outras mensagens que eram projetadas ali sem a pessoa se dar conta, sem perceber. Inclusive teve vários filmes aí, eu não lembro qual canal, quais canais, acho que tem uma série inclusive na Netflix que mostra a produção de grandes filmes aí que foram blockbusters, né? E alguns causos, como eles foram produzidos, e que mostram cenas que a gente nunca parou para não percebeu que tinha. Às vezes, placement, você diz? Não necessariamente, mas com coisas que a gente não percebeu, que foram até piadas, brincadeira, ou a pessoa que passou assim, com a parte de trás aparecendo, desnuda, ou em desenho animado, aquele do Roger Rabbit, diz que tem cena que é meio até pornô, né, de nudez e que não dá para perceber. Eu já vi, já tem muito tempo, eu não me lembro assim tão claramente do que era. Mas, então, essa pegada parecida. Na montagem, colocado ali, eram colocadas mensagens subliminares que, ao ser projetado, né, tá rolando ali o filme, né, e a pessoa não percebe aquela projeção rápida com uma mensagem publicitária que, se fosse no tempo normal, né, que a pessoa consegue olhar, mesmo que ela não esteja tão atenta, aquilo ali foi pago para fazer, né? Mas ali ela está consciente, mas numa velocidade muito rápida, que só se percebe se for congelando quadro a quadro, né, daquele drink coke, acaba sendo uma mensagem subliminar, que o cérebro não tem a mesma defesa de quando está atento, porque a pessoa não está racionalizando. Então acabava o filme, muita gente ia correndo para a lanchonete. Então as salas de cinema começaram a botar as lanchonetes servindo Coca-Cola, vendendo Coca-Cola, outros produtos que eram sugestionados por mensagens subliminares. Até que isso foi... Né? Exatamente. Então as pessoas eram condicionadas, respondiam positivamente, favoravelmente àquilo que estava sendo subliminarmente sugestionado, né? Então acaba sendo um condicionamento involuntário e sem a autorização da pessoa. Então isso foi regulamentado, é proibida a mensagem subliminar, publicitária subliminar. O que se faz? Uma das primeiras então foi a Coca-Cola, né? Eu não sei se foi a primeira, mas a nessa propaganda época, assim, fazia isso, fazia experimentos. Hoje em dia a gente vê muito mais, né, os gatilhos mentais sendo usados e a gente tem muito mais acesso a aprender como eles são utilizados. Palavras-chave, né? Palavras-chave, Onde é que você vê isso sendo mais forte? O que chega mais perto disso, assim, de uma forma mais contemporânea e mais, como se diz, articulada com o conteúdo, por exemplo, nas redes sociais, os produtores de conteúdo, os influenciadores digitais, né? Que eles estão ali, estão recebendo o jabá deles, usando os produtos, mostrando e direto em contato com o público já... Ali, e também nos programas de reality shows como o BBB. A Globo nunca vai acabar com o BBB enquanto ele tiver a maior receita publicitária, provavelmente da emissora, e de algum veículo, qualquer veículo no Brasil que vende, comercializa espaço publicitário. Eu acho que o mais rentável ainda é o BBB, porque as provas são chanceladas, ancoradas, né? E tem várias provas, vários espaços, momentos e desafios que são ancorados por marcas, né? Pelos patrocinadores. E está ali inserido no conteúdo. Aquela marca vai ficar ali
Sempre um grande aparecendo, destaque. em Eles evidência. vai ter o engajamento dos próprios brothers ali, né? Os agentes, os atores, né? E eles Então, costumam fazer promoções também durante essas provas, né, do Big Isso, Brother, as com promoções, QR Code, com... No Exatamente. mesmo momento ali o consumidor Pix, pode utilizar daquele produto ao mesmo tempo que está aparecendo na televisão, né? Ah, sim, para quem está em casa, você está dizendo, exatamente. Então envolve todo mundo, envolve a produção, envolve a emissora, envolve o anunciante, envolve os atores ali, os brothers, no caso do reality shows, envolve o público também para participar, então é um engajamento total. Agora, todo mundo está sabendo que é uma ação publicitária, só que é feito de uma forma criativa. As novelas mudaram a forma de fazer também. No ano passado eu fui com alguns alunos de publicidade, por acaso lá, porque lá no Campus Tijuca, que eu era coordenador de um dos laboratórios lá, né, de eventos, aí nós recebemos um palestrante da Rede Globo e ele deu de brinde ali para alguns estagiários e para mim, convidou para no dia seguinte, depois da palestra que ele deu, a gente fazer uma visita, ter um Globo Day, ir nos estúdios Globo, que antes eles chamavam de Projac, mas quando era um projeto ainda, e agora não querem mais chamar, porque já não é um projeto, são os estúdios Globo. Aqui, né, perto do Jacarepaguá, ali, como é que chama? Curicica. Então, Vargem Grande, cada um fala um lugar, mas é ali naquela região. É perto. E aí teve um momento que a equipe, né, alguns integrantes da equipe de ações de product placement mostraram para a gente na cidade cenográfica, falaram de como eles planejam, eles produzem o conteúdo da ação de product placement para inserir num capítulo da novela, né, numa cena da novela, da forma mais integrada ao conteúdo possível, que pareça muito natural. Então, eu até elogiei, tinha acabado de acontecer, acho que naquela semana, uma cena em Pantanal, no remake de Pantanal, com a Juma. Ela tinha passado a ir morar, tinha casado com o filho lá do fazendeiro, esqueci o nome dele, né? Os personagens eu não guardo o nome. Mas estava morando na fazenda, e não naquela casa dela, que era rústica, ali em frente ao rio e tal, e que ela só tinha assim, o que precisava. Então, a higiene dela, a forma dela tomar banho, depois do banho, usar um desodorante, isso ela não fazia no dia a dia dela, passou a fazer ali, porque a tia do marido dela apresentou para ela o Rexona feminino, né? O Rexona... E ele está vindo fortíssimo, o product placement, agora nas novelas, né? Exatamente. Então, eles conseguiram, eu dei parabéns para eles ali, porque o que me irritava muito até então na publicidade, que eu falava assim, gente, esse negócio não mudou em mais de 50 anos. A forma que a Hebe Camargo fazia product placement, que a gente chama de merchandising aqui, está errado, mas chama, nos programas de auditório, de interromper ali o conteúdo para dar o recado, e o Faustão também fazia, o Silvio Santos, irritava, né, o público, tipo assim, que saco, eu estava gostando disso aí, agora ele vai ficar vendendo, falando desse produto, não estou afim de ver isso, né? Mas passou a dominar, começaram a dominar a produção de conteúdo publicitário engajado, inserido de forma mais natural possível e que tenha um motivo ali, uma razão de estar ali. Passou realmente a ser um posicionamento do produto. A propaganda entra no contexto. Essa palavra que você usou é perfeita. Parar o que está acontecendo, parar o contexto para poder não é uma coisa estanque, né, que interrompe, mas está integrado. Então, é integração. Então, é a comunicação 360, porque no intervalo comercial vai ter a propaganda, o anúncio do Rexona, digamos assim. Né? Aí, na chamada de patrocínio, pode ter também, né? Um oferecimento, novela tá, um oferecimento. Mas aí faz que muito agora, mais sentido, né? Mas aí dentro da cena, então tá pegando todos os espaços possíveis e cada vez tem mais espaço possível. Daqui a pouco vai ter no cérebro da gente, vamos instalar um chip e vai ter um momento do intervalo, sei lá. Nos nossos pensamentos vão ter ações de product placement. Eu não duvido nada disso. E como você vê essa tendência daqui para frente, dessa junção da propaganda tradicional com a digital e como pode ser daqui para frente ser realizado, né, a publicidade dessa maneira? Da offline com a online? Isso. A tradicional, que eu acho que você está tentando dizer das mais antigas. Da televisão. Que a gente estava falando. Da televisão com a internet, a convergência disso. Né? Isso. Então, a televisão deixou de ser offline a partir do momento que surgiu a Smart TV, né? Então, eu às vezes uso minha TV para acessar meu e-mail, ou qualquer plataforma digital ali, assistir o YouTube na TV,
que é uma Smart TV. Então a TV já fez essa convergência. Então elas já estão afinadas. Agora, as possibilidades devem ser muito maiores, porque as tecnologias estão se desenvolvendo cada vez mais, agora com o metaverso, com a inteligência artificial, chat. Está mudando muita coisa. E outra, CBT. O movimento de uma fase para outra se estreitou até aqui. Será que a gente vai chegar a uma quinta fase da propaganda? Enquanto o mundo existir, novas tecnologias virão, né? Sim. Novos conhecimentos. Não, e é isso que eu estou dizendo, que agora pode ser em menos tempo ainda. Então, é isso que a tendência é essa, como a gente estava falando. Na primeira para a segunda demorou 100 anos. A segunda para a terceira, 50. A terceira para a quarta, menos de 40, né? 40 anos. Agora, a quarta para a quinta. Eu acho que a gente já está entrando na quinta, da era da inteligência artificial. E assim, então em 20 anos eu acho que a gente está agora entrando numa, não nos demos conta disso ainda, mas porque muita coisa está mudando, né? Tem novas mudanças, até ideológicas também. A economia mundial está mudando, então o clima está mudando, então vão surgir coisas, né? Novas, porque estão surgindo demandas, né? Relacionadas às novas tendências de comportamento. Que a publicidade do consumidor, ele dá uma guiada também, né? Dá uma guinada e uma guia e dá uma guinada também, né? No comportamento humano, na nossa rotina, porque isso influencia a nossa agenda diária, a nossa rotina. Sim. Eu falo para os meus alunos de comportamento do consumidor, nós seres humanos somos consumidores antes de nascermos, né? Porque a mãe, a gestante, o que ela está consumindo está indo lá para o feto, né? Então a gente já está consumindo ali. O enxoval da criança já está sendo comprado antes, os móveis, o quarto, tudo para receber a criança, até os enfeites, as lembrancinhas que vão ser dadas, né? E quando a gente morre também, alguém da família tem que fazer, se a gente não tiver um plano funerário, tem que pagar o consumo da cerimônia funerária, né? Da despedida daquela pessoa. E se não tiver um jazigo no cemitério, tem que ficar pagando anualmente uma taxa. Sim. Então, a pessoa já morreu, mas ela ainda está consumindo. Então, a gente nunca deixa de ser consumidor. A gente começa a ser consumidor antes de nascer e continua sendo depois de morto. Olha que coisa doida. Então, a publicidade ela está muito ligada ao consumo, né? As marcas estão muito ligadas ao consumo. Portanto, a publicidade ela transcende a vida da gente. Ela vai continuar, ela vai evoluir. Sim. Assim como o consumo vai evoluindo, porque novas demandas vão chegando. Então, dá para repetir novamente a forma como a pergunta foi? Ele tinha perguntado como é que... Eu ia falar uma coisa. Como você vê daqui para frente essa tendência que eu ia dizer que você falou propaganda. Eu prefiro o termo publicidade. Porque a publicidade engloba um pouco mais. Né? É mais abrangente. Porque a propaganda é mais especificamente o que acontece nos espaços publicitários que a gente identifica, que não são dentro do conteúdo. E a tendência é que a publicidade ocupe todos os espaços, inclusive do conteúdo. Como eu falei assim, por enquanto o telejornal, não. Pelo menos o telejornal de veículos, né? Porque senão perde a credibilidade, porque tem que ter aquela isenção, imparcialidade. É claro que todos os espaços dos veículos de comunicação são mantidos com verba publicitária, né? Se só entrar a receita dos assinantes, não vai pagar o salário de todo mundo, a estrutura que tem que ter para produzir uma novela, por exemplo, ter uma cidade cenográfica, numa TV aberta ninguém está pagando, comprando o aparelho que vai usar o dispositivo para ver a novela e pagando a luz, ou pagando a transmissão se não for por uma empresa de TV por assinatura, por exemplo, se for TV aberta, mesmo quem assina a TV por assinatura não está pagando as despesas, né? Ajudando no mínimo de receita que as grandes plataformas de comunicação precisam ter. Então a publicidade sempre vai ser importante para manter as mídias, né, no geral. Os conteúdos das mídias poderem ser produzidos, né? Para bancar isso tudo.
Então, novas formas de publicidade... Inclusive até na internet com os influencers também, né? A gente Exatamente, tá que a gente vendo... estava falando aqui, É né? a maior que é um fonte de product renda, placement. assim, imagino eu, dos influencers, assim, é a publicidade e as marcas que patrocinam, né, e tudo mais. Totalmente. Ficam, né, a pessoa pode, os influenciadores, há influenciadores que ficam milionários em pouco tempo, né? Porque depende do desempenho deles, do engajamento, uma série de fatores. Mas eles têm essa possibilidade. Então, ver como a publicidade, ela é democrática também. Assim, no mundo agora digitalizado, que o público também é produtor de conteúdo, e aí esse conteúdo também pode ser conteúdo publicitário, então o acesso às oportunidades de mudar de vida, de ter ascensão social, de ganhar conhecimento, de se tornar expert em qualquer área de conhecimento, ficaram muito mais democráticos, né? Muito mais abrangentes. Então a inclusão social, econômica e que abrange também a empregabilidade, novas frentes de trabalho, né? Novas formas de ganhar vida, né? Se ampliaram muito, né? Se estenderam e chegou a... Então tem produtores de conteúdo que começaram num quartinho, em casa ou na garagem, como grandes bandas de rock antigamente também começaram assim e ficaram ricas. Então a publicidade é a chave disso, porque tendo quem acredite naquele conteúdo que está sendo produzido e transmitido e vai bancar, vai apostar nele, vai gerar uma receita para que o produtor daquele conteúdo tenha mais condições de melhorar, de se aprimorar. Então a tendência é cada vez convergir mais, né, essas mídias e tornar a publicidade mais democrática, assim, mais fácil para quem quer, né? A pessoa que, por exemplo, o influencer, como você estava falando, que antes era só consumidor, ele acaba conquistando novos consumidores para as marcas que estão pagando ele, tipo assim, e aí fica um ciclo enorme. Mas como a gente estava falando antes também sobre o comportamento do consumidor e sobre... Até me fugiu a palavra agora. Sobre ideologia. Você tinha citado. Todas essas mudanças de há muito tempo para cá, essas mudanças sociais, essas mudanças culturais, você acha que tornou a publicidade mais difícil? Porque com certeza, na transição das fases, as marcas, as empresas, enfim, elas começaram a se importar mais e viram que o público se importaria com isso na hora de comprar. Se importar com a ética, né? Enfim, por exemplo. Você acha que essas mudanças sociais como um todo, tornam a publicidade mais difícil, a hora de fazer propaganda, ela mais complicada? E só completando a pergunta dela, se tivesse um conselho assim que você pudesse dar para os futuros publicitários, embarcando nessa pergunta, qual seria esse conselho assim, para o futuro do mercado profissional? E para quem está começando também, né? Para a gente entender melhor essa questão, né, da publicidade, se ela fica mais difícil quando há mudanças, a gente tem que pensar o seguinte: a publicidade ela é causa e consequência. Ela muitas vezes antecipa tendências e ela não pode trabalhar sozinha, né? Ela precisa das outras ferramentas de marketing. Uma delas é a pesquisa de mercado, para conhecer essas tendências, para antecipá-las e aí acompanhá-las também, senão ela vai ficar perdida. Então, a própria produção, o mundo dos meios de comunicação, das mídias, elas passam a mudar o foco dos seus conteúdos, a produzir conteúdos diferenciados, diferentes, quando elas vão identificando essas tendências ou até lançando conteúdos totalmente diferenciados, que parecem inovadores, mas que por trás disso tem uma pesquisa de mercado que identificou novos comportamentos ou tendências de comportamento que confirmam que aquele conteúdo será bem aceito, né? Será bem, por exemplo, qual foi o filme que ganhou mais Oscars esse ano? Foi um filme... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Isso. Então, ele foi totalmente revolucionário. Será que eles não sabiam, assim, falam assim, nossa, esse filme é inovador, é um marco, um divisor de águas, né? Então, isso foi sorte pura? Creio que não.
creio que já havia indicativos que eles Fruto de um poderiam estudo, né? inovar. Sim, mas de qualquer forma essa pesquisa sempre é importante, não é? Então, a Que pesquisa pode é deixar que de- permite isso. Então, a publicidade ela é ancorada por as empresas, as marcas, desenvolvem, porque elas desenvolvem cada vez mais canais de relacionamento com o cliente, para conhecer cada vez mais. Em todas ou em vários desses canais, tem no final do relacionamento, em algum momento da experiência do cliente com a marca, uma pesquisa curta. Você liga para um telemarketing, né? O atendimento de uma empresa para reclamar de alguma coisa ou pedir uma informação. No final, você pode esperar que vão ser feitas 2 perguntas. Pode responder a nossa pesquisa para ajudar a aprimorar o nosso serviço? Já aconteceu isso com vocês? Eu sempre respondo, porque eu sei que isso vai ser bom para mim. A nota que você dá, se eu não estou satisfeito, eu vou dar uma nota baixa. E isso eles não estão fazendo só para cumprir tabela. Isso se transforma em dados, vai lá para o SIM com S, que é o Sistema de Informação de Marketing da empresa, e isso vai influenciar as decisões gerenciais das marcas. O que precisa mudar? Olha, eles estão insatisfeitos. Se eles não fizerem nada, eles vão desaparecer, porque a razão de existência das marcas é o consumidor, é o cliente. Nós é que ditamos se as marcas estão fadadas ao fracasso ou ao sucesso, se elas vão sobreviver, crescer, né, e passar a dominar o mercado, ou elas vão sumir, deixar de existir. A gente passou a ter esse poder. Então, essa nossa consciência também deve ser uma forma da gente exercer esse poder ao nosso favor. Não, eu vou participar da pesquisa porque eu quero que eles me ouçam, eu quero que eles saibam. Tanto quando eu não estou satisfeito, estou zangado, estou revoltado, quando eu estou maravilhado, encantado e quero dar esse feedback para eles. Então, eles cada vez mais estimulam essa participação. Sim. E premiam muitas vezes, né? Você participa em evento, de uma brincadeira, uma provinha ali das marcas, né? Uma vivência com a marca, um experience. Sim. Com a marca. Você se entretém e eles acabam pegando a sua Você está sendo opinião observado, também. você está sendo, né, estão colhendo informações ali e dão um prêmiozinho. Você tem um momento de experiência com a marca, um vivencial, né, que vai te fazer bem, vai te fazer feliz naquela hora, mas também vai fomentar a marca com informações, a empresa. Uhum. Então a publicidade acaba tendo esse amparo, esse background, né? Então ela consegue, teoricamente, ela está se antecipando, lidar, mas com essa bagagem. Então ela consegue antecipar tendências e responder a isso e se adaptar. Não, isso aqui não pode mais. A gente entrou na era do politicamente correto, não posso pensar mais em agradar só quem vai consumir a marca, o produto, e fazer piadinha com gente, não é público-alvo, então posso sacanear esse grupo social, falar mal, dizer que sabão em pó botar lá a mulher lavando roupa no tanque, porque o sabão em pó é para a mulher, mas quem vai comprar é o marido que trabalha. Esse tipo de mentalidade já morreu, já deveria ter morrido há muito tempo. As marcas que não acordaram para isso, elas desapareceram. Com certeza. No início dos anos 2000, eu ficava irritadíssimo quando eu via propaganda de cerveja que ainda insistia naquela fórmula de botar a mulher de biquíni na praia, aquela do vai verão. Gente, as outras marcas todas já desistiram disso, já perceberam que isso aí é misoginia. Já evoluíram. E essa continua. Aí teve lá um bafafá que finalmente parou. A Skol também cometeu um erro gravíssimo num carnaval aí, quando botou mídias OH dizendo assim, deixe o não em casa. Para as mulheres, assim, quando elas fossem assediadas, para não ficar resistindo, para aceitar, entendeu? Se entregar. E aí 2 publicitárias foram lá e botaram assim um i lá, deixei o não em casa, e fazendo um gesto, tá filmando, fazendo um gesto obsceno para a escola. Ela teve que assim, rapidamente retirar tudo aqui do Rio de Janeiro, né? Eu acho que São Paulo também, mídia OH, recolher, porque o impacto que aquilo deu, que foi o buzz marketing negativo, né, nas redes sociais, aquilo foi reproduzido, né, todo mundo viu, causou um prejuízo para a marca assim, quase irreparável. Aí ela pegou aquela campanha do Skol Desce Redondo e aí passou a colocar questões sociais ali, se alinhar ao politicamente correto, ao combate ao racismo,
ao machismo, à misoginia, LGBT-fobia, discriminação contra o etarismo, né, discriminação contra pessoas PCD, né, pessoas com deficiência, e por aí vai. E passar a respeitar mesmo quem não consome a marca, porque a sociedade contemporânea pede isso, se preocupa com, fica revoltado, né? Assim, é uma cultura que a gente tem que se adaptar a ela. E tem uma razão de ser, e é bom que seja assim, que as marcas não se preocupem só com quem vai botar a mão no bolso, gastar dinheiro e dar lucro para elas, mas com a sociedade, a sustentabilidade. Gente, agora a gente vai ler a pergunta do professor para nós apresentadores. E a gente não sabe o que tem nesse papel, mas vamos lá, tá preparado? Tô, sempre. Então tá, né? Quer ler? Quero. Vamos lá. Você pode falar, você no caso, nós, um ou dois slogans que te marcaram, que você nunca esqueceu? Meu Deus. Ai, é muita pressão. Eu não vou lembrar agora. Alguns Então uma marca que marcou a sua vida, que você tem, é uma love mark. De marcar assim, né? Eu lembro mais da minha infância. Eu lembro da Danoninho. Eu tenho um que é o do McDonald's. Danoninho é o que vale por um bifinho, só que foi proibido esse jogo. Foi proibido por causa Porque ela meio que sugestionava substituir a refeição com a proteína, com a carne, por um danoninho, né? Muito esperto, aí eles proibiram. Eu lembro do McDonald's, ficava escrito perto do caixa, assim, McDonald's Amo muito tudo isso. Ah, lembrou. Essa eu lembro. Essa daí não tem como, né? Até eu lembrava. E se eu falar algumas marcas, será que vocês lembram? Bom, vocês não são da mesma época. Mas tem, por exemplo, tem uma marca que até hoje, desde sei lá, os anos 30, 40, até hoje, eu não tinha nascido, por exemplo. E aí eu nasci, cresci, aí tive contato com esse slogan e lembro dele até hoje. O mesmo pode ter acontecido com vocês. Bayer, se é Bayer. É bom. É bom. Doril. Tomou Doril, a doce sumiu. E Bombril. Mil. E uma utilidade. Muito bem. Legítimas só. Vou não conheço Não é do tempo de ficar vocês. devendo. É Havaianas, as legítimas. Ah, é? É, porque falava de uma forma diferente. Eu já ouvi falar nisso. Não, passou a ser todo mundo usa, né? Todo mundo usa. Mas antes eram as legítimas, né? Porque recusa imitações. É que é de outro tempo, é de outra fase. Recusa imitações, aí depois... Da terceira fase da propaganda ainda. Bom, e o Abuse e Use, esses vocês não pegaram também, isso aí é anos 90. Poxa, mas eu acho que eu conheço. Eu já É escutei, uma loja mas de eu não- roupa. C&A? Isso, muito bem. Lembrei. Arrasou. E o Red Bull te dá o quê? Asas. E Skol? Ela... Desce redondo. Muito bem. E Nike? Just Do it. Do it. Isso. E o que é pra vocês Just Do It? E né? Agora me pegou. Será que tem a ver só com o produto, o momento de consumir o produto, ou tem a ver com uma filosofia de vida? É filosofia de vida, vai lá Porque e faz. é do vencedor, Sem né? pensar muito, Vai né? lá, exatamente. Né? Aceita o desafio, né? Topa tudo, né? Cai dentro, mais ou menos isso. Sim, e é legal também, né? É Eu bacana, gosto. porque cabe tudo ali, é um negócio que ancora tudo, né? E Nescau é energia o quê? Radical. Não Não? é pra rimar. Energia que dá... Que dá... Isso, eu não sei. Caraca, eu esqueci. Eu achei que era radical. Você falou quase na toda a aula, né? Que dá Energia que dá gosto. Muito bem. Porque é energético, chocolate, né? E é gostoso. E é saboroso. É isso aí. Então, vocês saíram muito bem. Acabou o joguinho? Tava legal. Tem mais um. Mas eu não sei se é do tempo de vocês. Mais um ou mais dois. Existem... Como é que é? Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras existe... É a marca de o quê? Marca De um? Cartão? Isso. De banco? Não, Não de sei. Cartão de... crédito. É. Ué,
Mastercard? Isso, muito bem. Essa daí fez história. Porque falava assim de coisas da vida, relação pai-filho, né, mãe, né, as relações sociais das pessoas. Então tem coisas que a vida... Viajar com a pessoa que você ama, isso, não tem dinheiro Sim, que pague isso. é verdade. Né? Mas para todas as outras coisas que tem que pagar, você usa Existe Mastercard. Então, e o Brastemp, vocês lembram? Não lembro. Apesar de eu conhecer a marca. Não lembro. Brastemp virou virou um meme, virou um jargão, como um bordão. Começou como bordão. Falavam antigamente bordão, né? Eu não peguei essa época, mas assim, as pessoas começaram a usar. Porque assim, tem uma coisa que eu acho que todas as marcas almejam, né? Que é um prêmio para a imagem da marca, ou seja, para o mind share dela, né? Qual é o percentual de força que a imagem dessa marca tem na coletividade, na De mente do influência, consumidor. né? Né? Então tem as marcas top of mind, que elas são as mais lembradas e mais reverenciadas no seu segmento. E tem as top of the top. Então, por exemplo, Coca-Cola sempre está não só como top do seu segmento de bebidas não alcoólicas, mas também top of the top. Uma coisa que traduz bem isso é quando a marca vira sinônimo daquele segmento de produto. Então você não fala, vou tirar uma Copa, vou fazer uma Xerox, por exemplo. Ou vou botar um curativo adesivo, vou botar um Band-Aid. Duas colheres Cotonete. De leite condensado? Não, de leite moça. Cotonete. Cotonete também. Gillette, Jeep. E você, professor, quais são os 2 slogans que mais te marcaram, assim? Mais me marcaram? Eu acho que algum desses aqui. Por exemplo, o Bombril também, na época que eu era criança, usavam isso em alguma conversa. Fulano faz tudo. 1001 utilidades. Bombril, 1001 utilidades. E também por causa da propaganda do Bombril, né? Que é um case muito interessante porque é um personagem publicitário que entrou para o livro de recordes, né? O Carlos Moreno, que fazia o Garoto Bombril, o garoto propaganda Bombril, começou, se não me engano, em 77, foi criado pelo Washington Oliveto. E foi até o ano 2000 e pouco, né? Só parou porque teve problema lá na empresa, né? Acho que era uma empresa familiar, briga de família. Aí parou de investir em propaganda, ficou muito tempo parado. Mas ele ficou anos 70, 80, 90, até o início dos anos 2000, entrou para o Guinness, no livro de recorde, como o personagem publicitário, o garoto propaganda que ficou mais tempo né? fazendo campanhas para a mesma marca no mundo. Né? Então, eu sempre parava para ver as propagandas, porque eu sempre gostei de propaganda. Né? E mesmo assim ainda fui fazer matemática. Ninguém entendeu nada. Pois é, nem eu. Gente, a gente está se encaminhando para o final desse episódio. Antes disso, eu queria saber se você, Igor, tem alguma dúvida, algo que você queira saber. Eu tenho. Eu queria pedir para o professor se você tem alguma dica para os publicitários, né, que estão em formação e para o nosso público que está em casa também, uma dica de um livro ou um documentário que você possa falar para quem está assistindo, escutando também. Você também, na outra pergunta, eu acabei não respondendo um negocinho que você perguntou, que foi, era dica também? Dica para o futuro, né, da publicidade, assim, para os futuros, né, profissionais. Então, vou aproveitar e tentar dar conta já de duas coisas numa só. Um dos livros foi aquele que eu mencionei aqui, o livro do Boni, é maravilhoso, porque cada capítulo ele conta assim causos, historinhas, Sim. E sempre tem a ver com a comunicação no Brasil. Ele passou pelo rádio, pela televisão, foi publicitário também, trabalhou em agência, criou o jingle da Varig, que era uma companhia aérea fortíssima no Brasil, o jingle de Natal, que fez história, assim como o da Líder já foi a musiquinha que tocava em primeiro lugar quando está chegando o Natal, né? Da Líder Magazine, na Líder já é hora. E antes era da Varig, Estrela Brasileira no céu azul, iluminando de norte a sul. Foi ele que criou o Boni e um outro cara que eles trabalhavam, não sei se era na Macam, uma grande agência multinacional aqui no Brasil, era na Thompson. E aí o presidente da Varig chamou, a sede era aqui no Rio de Janeiro, na Santa Luzia, lá na Cinelândia. Chamou para uma reunião. E aí falou que ele queria que eles criassem, eles dois, né, uma dupla de criação da agência que tinha a conta da Vale, criassem um jingle de Natal, assim, tinha que ser naquela hora, que eles tinham não sei quantas horas, 1 hora por aí,
para criar, e trancou os dois na sala, até que eles criassem. Olha que coisa louca. E a secretária passava os papéis, água, tudo pela janelinha, assim, na cordinha, e assim, trabalhou na pressão. Isso aqui é literalmente trabalhar sob pressão. Aí ele conta esses causos, fala da ida dele para a Globo, do padrão Globo e aí ele vai narrando os avanços tecnológicos da comunicação no Brasil, quando começou a ter transmissão via satélite, o Jornal Nacional, que foi o primeiro programa em rede nacional. E tem tudo a ver com esse tema também, né? Exatamente. Que a gente tá falando. Então o livro do Boni é excelente. O outro tem a ver com um conselho que eu vou dar, que eu aprendi num outro livro que eu acabei usando lá na UF quando eu fui estudar publicidade, que é um clássico da propaganda brasileira, um livro chamado Tudo que você queria saber sobre propaganda e nunca teve, e ninguém te explicou. E não, que é enorme o título, né? Tudo que você queria saber sobre propaganda e ninguém teve paciência para explicar, a não ser o professor Júlio Martins, eu colocaria como brincadeira. Então, esse livro eu acabei comprando, porque assim, eu tinha aulas na UF, assim, muitas vezes com professores que não eram da área, tá? Então eu saía, ia para livrarias, ia para a biblioteca e pesquisava. Quero ver onde é que tem livro de publicidade. Esse aí foi um dos que eu comprei, né? E teve um professor que indicou também. E aí cada capítulo fala de um setor da agência. Então são grandes publicitários brasileiros que se destacaram naquele setor. E o capítulo que mais me interessava era porque tinha atendimento, pesquisa de marketing, mídia, produção, promoção e merchandising, e tinha criação. E era uma publicitária que, na verdade, não era brasileira, ela veio para o Brasil, era suíça, a Maggie Immoberdorf. Diretora de arte lá em São Paulo, acho que ela trabalhou na Talent, ela também foi dona de agência, não sei nem se ainda é viva, mas ela escreveu o capítulo de criação. E no final do capítulo é excelente, ela botou assim, conselhos da Maggie. Aí eu lembro de alguns, um deles era, eu lembro de dois, tá? Um deles era assim, não se preocupe em ter só talento. A disciplina é muito importante. Disciplina. O esforço. A disciplina. Ela fala assim: busque a disciplina. Talento, a Marilyn Monroe também tinha. E o outro que eu lembro, que eu era estagiário na época, achei engraçado. Era assim: estagiário, pare de reclamar. Escola geralmente é paga e custa caro. Então a gente está aprendendo. Tá meio que sendo explorado, não está aprendendo, né? Eu estou aprendendo aqui com vocês, então eu queria agradecer por esse acolhimento. Adorei participar do 11 Cast. Olha, muito obrigada, professor. Adorei também. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu acho que o pessoal vai aprender muito também, porque a gente contextualizou praticamente tudo de uma forma resumida, mas consigo contar sobre a evolução da propaganda. E eu adorei também. E é um tema tão instigante, né? Eu adoro conversar sobre isso. Com certeza. Então, para a gente finalizar, a gente quer agradecer a sua presença aqui, por ter vindo aqui, conversado com a gente, explicado, né, isso tudo pra gente, pro pessoal que está em casa. E para você que está assistindo ou está ouvindo, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, né? Instagram, LinkedIn, se inscreve aqui no canal do YouTube e segue a gente no Spotify. E é isso, gente. Muito obrigada novamente, professor. Eu que agradeço. E até o próximo 11 Cast. Tchau!